Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Pedro Souza e no vídeo de hoje vamos estudar os deslocadores. Muito bem, os deslocadores, também denominados de shifter, são componentes combinacionais que realizam a operação de deslocamento. Aí neste caso existem duas operações de deslocamento, deslocamento à direita ou deslocamento à esquerda, sobre um número binário de n bits, gerando como saída outro número binário também de n bits. No caso dos deslocadores, geralmente nós temos um sinal de controle que é denominado de SH. SH é um sinal de controle que vai dizer quando a gente vai fazer a operação de deslocamento. Na aula de hoje a gente vai convencionar que quando a entrada de controle SH for igual a 1, nós vamos efetuar a operação de deslocamento, e quando a entrada de controle SH for igual a 0, nós não vamos efetuar o deslocamento, ou seja, a saída vai ser igual à entrada. Então aí no slide nós temos o diagrama de um deslocador. Nós temos a entrada A de n bits e a saída B de n bits também. Temos o sinal de controle, denominado de SH, e quando o SH for igual a 1, eu efetuo um deslocamento à direita ou um deslocamento à esquerda, depende do deslocador que a gente for projetar. Quando SH for igual a 0, aí neste caso a minha saída B é igual à minha entrada A. Então, muito bem, como foi falado no início da aula, existem duas operações de deslocamento, o deslocamento para a direita e o deslocamento para a esquerda. No deslocamento à direita, eu vou pegar cada bit e mover ele para a posição à direita dele. Então, no processo de deslocamento à direita, nós introduzimos um novo bit 0 na posição mais à esquerda, no caso, no bit mais significativo. E o bit mais à direita, que no caso é o bit menos significativo, ele é o perdido no processo de deslocamento à direita. O processo de deslocamento à esquerda, ele é o contrário, ou seja, a gente vai pegar cada bit e mover para a posição à esquerda. Neste caso, nós introduzimos um novo bit 0 na posição mais à direita, ou seja, no bit menos significativo, e o bit mais à esquerda, que é o mais significativo, ele é perdido. Para entender melhor como é realizada essa operação de deslocamento, vamos realizar a operação de deslocamento à esquerda e à direita do número binário 0110. Vamos começar com o deslocamento à direita. Então, tem o meu número original, que é 0110. O que eu vou fazer no deslocamento é pegar cada bit e mover ele para a posição mais à direita. Então, vamos começar com esse primeiro bit 0 aqui. Eu pego esse bit 0 e movo ele para a posição mais à direita. No caso, o bit 0 vai para essa casa aqui. Aqui embaixo está o resultado da operação de deslocamento. Esse bit 1 também é movido para a posição mais à direita. Então ele vem para esta casa aqui. Este bit 1 também é movido para a direita. Então ele vem para essa casa aqui. Este último bit aqui, que é o bit menos significativo, ele é perdido no processo de deslocamento. Veja que nesse caso, para a gente igualar a quantidade de bits da entrada para a saída, nós temos que introduzir um bit aqui na posição mais significativa. Por padrão, a gente introduz o bit 0. Então, o resultado da operação de deslocamento desse número aqui, ó, 0110, quando a gente desloca à direita, vai resultar em 0011. Veja que a operação de deslocamento é simplesmente pegar cada bit e mover ele para a posição à sua direita. O deslocamento à esquerda, por sua vez, é o processo inverso. Então, tem o meu número original, que é 0110, e o que eu vou fazer? Pegar cada bit e mover ele para a posição mais à esquerda. Então, eu começo com esse bit 0 aqui e movo ele para a posição mais à esquerda. Então, esse bit 0 vem para cá. Esse bit 1 vem para cá. Esse bit 1 vem para cá. E para igualar a quantidade de bits da saída com a entrada, nós precisamos introduzir um bit 0 agora na posição menos significativa. As operações de deslocamento são extremamente importantes na eletrônica digital. Para início, vamos estudar uma pequena aplicação que é em operações de multiplicação. Para entender melhor isso, basta converter o número original, que no caso aqui é 6, e o número após o deslocamento à direita, que no caso aqui vai ser 3. Da mesma forma, vamos analisar como vai ser o resultado da operação de deslocamento à esquerda. O número original é 6, e quando eu converto o número resultando da operação de deslocamento à esquerda, nós temos que ele equivale a 12. Verifique que o deslocamento à direita corresponde à operação de divisão por 2. Meu número original era 6, após eu deslocar à direita, eu tenho
como resultado 3. Já o deslocamento à esquerda é uma operação de multiplicação por 2. Então, meu número original era 6, depois que eu desloco à esquerda, eu tenho o resultante de 12. Desta forma, as aplicações de deslocadores são: deslocar para a esquerda é a mesma coisa de multiplicar por 2 de forma rápida, e deslocar para a direita é a mesma coisa de dividir por 2 por forma rápida. Por que rápido nesse caso? Porque neste caso nós não precisamos fazer todo aquele processo de multiplicação. Ou seja, pegar bit a bit, multiplicar, gerar as parcelas parciais e depois somar. Então, em grande parte dos sistemas digitais, as operações de multiplicação e divisão por 2, elas são efetuadas utilizando-se deslocadores. Na realidade, qualquer multiplicação por número de base 2 pode ser feita simplesmente utilizando-se deslocadores à direita ou à esquerda. Então, geralmente em sistemas digitais, multiplicações por 2, por 4, por 8, por 16, que são números que são base 2, são efetuadas através de deslocadores. Outra aplicação para deslocadores é quando você tem uma conversão de serial para paralelo ou paralelo para serial. Esta aplicação aqui de deslocadores vamos detalhar um pouco mais à frente no curso. Mas saiba que os deslocadores é justamente o dispositivo que vai fazer esse intermédio, ou seja, converter um dado que está em paralelo para serial ou converter um dado que estava em serial para paralelo. Então, como é que a gente projeta os deslocadores? Vamos começar com um projeto de deslocador à esquerda de apenas uma unidade, ou seja, ele efetua apenas um deslocamento para a esquerda. É importante dizer que é possível projetar deslocadores com 2, 3 ou mais unidades de deslocamento. Nesse caso, um deslocador de 2 unidades, por exemplo, consiste em eu efetuar a operação de deslocamento 2 vezes seguida. Ou seja, eu pego o dado, desloco à esquerda uma vez e depois desloco à esquerda mais uma vez. Neste caso, eu tenho um deslocamento de 2 unidades. Mas aqui no exemplo do slide, vamos projetar apenas um deslocador de 1 unidade. Para simplificar, vamos projetar um deslocador de entrada de 4 bits. Então, a minha entrada neste caso é A3, A2, A1, A0 e minha saída tem que ter a mesma quantidade de bits da minha entrada, no caso B3, B2, B1 e B0. O meu deslocador vai fazer a operação de deslocamento ou não, dependendo do sinal de controle SH. Estou convencionando que quando SH for igual a 1, eu faço o deslocamento à esquerda. E quando SH for igual a 0, eu não faço nenhum deslocamento. Então, quando eu faço o deslocamento à esquerda, o que vai acontecer? Minha saída B3 vai ser igual à minha entrada A2, já que eu efetuei deslocamento para a esquerda, então esse bit A2 vem para essa posição. A minha saída B2 vai ser igual à minha entrada A1, a minha saída B1 vai ser igual à entrada A0 e minha saída B0 vai ser igual a 0. Verifique que isso é possível ser feito analisando-se essa coluna aqui que corresponde ao deslocamento à esquerda desse número original de entrada. Por sua vez, quando a gente não faz nenhum deslocamento, aí neste caso B3 é igual a 3, B2 é igual a 2, B1 é igual a 1 e B0 é igual a 0. Então, para projetar esse deslocador, o que a gente vai fazer é utilizar multiplexadores. Analisando, por exemplo, a B3, quando SH for igual a 1, B3 tem que ser igual a 2, e quando SH for igual a 0, B3 tem que ser igual a 3. Então, de forma geral, a gente pode utilizar um multiplexador, neste caso 2 para 1. Quando SH for igual a 0, a minha saída BK assume a minha entrada AK. E caso SH for igual a 1, a minha saída BK assume a minha entrada AK-1, ou seja, o bit anterior. Como eu tenho duas possibilidades para BK, eu vou utilizar um multiplexador. Na entrada 0 do meu multiplexador, eu coloco a entrada AK. E na entrada 1 do meu multiplexador, eu coloco a minha entrada AK-1. Então, neste caso, eu vou utilizar um multiplexador para gerar B3, um multiplexador para gerar B2, um multiplexador para gerar B1 e um multiplexador para gerar B0. Na entrada 0 do multiplexador B3, eu coloco A3. E na entrada 1 do multiplexador B3, eu coloco A2. Da mesma forma aqui para B2. No multiplexador para B2, na entrada 0 eu coloco A2 e na entrada 1 eu coloco A1. Veja que na entrada 0 de cada multiplexador eu sempre coloco o bit correspondente na entrada e na entrada 1 eu coloco o bit anterior. Para B1, verifique que na entrada 0 eu coloco A1 e na entrada 1 eu coloco A0.
E por fim, para B0, na entrada 0 eu coloco a 0 e na entrada 1 eu coloco o valor 0. Então aqui no slide nós temos um diagrama que projeta nosso deslocador à esquerda de uma unidade. É um conjunto de multiplexadores 2:1 que tem como sinal de controle SH. Cada multiplexador vai ser responsável por gerar um bit da saída. Então tem um multiplexador para B3, outro para B2, outro para B1 e outro para B0. Nas entradas zeros de cada multiplexador, nós temos o bit correspondente à entrada. Então, por exemplo, aqui no multiplexador para gerar B3, na entrada 0 nós temos a 3. No multiplexador para gerar B2, na entrada 0 nós temos a 2. No multiplexador para gerar B1, na entrada 0 nós temos a 1. E no multiplexador para gerar B0, na entrada 0 nós temos a 0. Já na entrada 1 de cada multiplexador nós temos o bit anterior. No caso, multiplexador para B3 nós temos a 2. No multiplexador para 2 nós temos a 1. No multiplexador para 1 nós temos a 0. E no multiplexador de A0, como a gente não tem nenhum bit anterior, a gente coloca o bit 0. Verifique quando SH for igual a 0, B3 assume a 3, B2 assume a 2, B1 assume a 1 e B0 assume a 0, então não faço o deslocamento. E quando SH for igual a 1, B3 assume a 2, B2 assume a 1, B1 assume a 0 e B0 assume 0, efetuando a operação de deslocamento à esquerda. Então nós temos aqui nosso diagrama de blocos que representa um deslocador à esquerda. Minha entrada A tem N bits, minha saída B tem N bits e eu tenho o sinal de controle que é o SH. Para representar que eu estou fazendo uma operação de deslocamento à esquerda, eu coloco esse símbolo aqui, ó, menor, menor. E para dizer que eu estou fazendo apenas um deslocamento à esquerda, eu coloco o valor de 1. O projeto de deslocador à direita ele é feito de forma semelhante. No caso, a única diferença vai ser a ordem de ligação. Então eu tenho uma entrada aqui de 4 bits, A3, A2, A1 e A0, e uma saída de 4 bits também, B3, B2, B1 e B0. Essa primeira linha corresponde à situação em que eu faço o deslocamento à direita. E essa outra linha corresponde à situação em que eu não faço o deslocamento. O deslocamento à direita eu faço quando SH for igual a 1 e sem deslocamento SH igual a 0. Vamos analisar aqui para B3. Quando eu não quero fazer o deslocamento, B3 assume A3. E quando eu quero fazer o deslocamento à direita, B3 assume o valor de 0. Para B2 acontece a mesma coisa. Quando eu não quero fazer o deslocamento, B2 assume o valor de A2. E quando eu quero fazer o deslocamento à direita, B2 assume o valor de A3, ou seja, o bit mais à frente. Para B1, o comportamento se repete. Quando eu não quero fazer o deslocamento, ele tem que assumir A1. E quando eu quero fazer o deslocamento, ele assume A2, ou seja, o bit mais à frente. E por fim, para B0, quando eu não quero fazer o deslocamento, ele assume A0. E quando eu quero fazer o deslocamento à direita, ele assume o valor de A1, ou seja, o bit mais à frente. Então, neste caso, nós vamos precisar também de multiplexadores. Cada multiplexador vai gerar um bit da saída, no caso B3, B2, B1 e B0. Então, vou precisar de 4 multiplexadores. Nas entradas 0 do multiplexadores, eu vou colocar o bit correspondente. Então, para o bit de saída BK, eu vou colocar a entrada AK. E na entrada 1 dos multiplexadores, eu vou colocar o bit à frente. No caso, para gerar saída BK, eu vou colocar a entrada AK mais 1. Então, aqui no slide, eu tenho um diagrama que refere-se a um deslocador à direita de uma unidade. Veja que aqui é formado por 4 multiplexadores 2:1. Cada multiplexador gera um bit da saída. E o sinal de controle SH entra em todos os multiplexadores. Como é que funciona esse circuito aqui? Quando SH for igual a 0, B3 é igual a 3, B2 é igual a 2, B1 é igual a 1 e B0 é igual a 0. E neste caso eu não faço o deslocamento. Quando SH for igual a 1, aí neste caso B3 é igual a 0, B2 é igual a 3, B1 é igual a 2 e B0 é igual a 1. E eu faço a operação de deslocamento à direita. Aqui está o símbolo diagrama esquemático de um deslocador à direita. Verifique que ele é muito parecido com um símbolo esquemático de um deslocador à esquerda. A única diferença é o sentido da flecha. No caso aqui eu coloco maior, maior, para dizer que eu estou fazendo um deslocamento à direita. Podemos complicar um pouco mais o nosso componente fazendo um deslocador que desloque tanto à direita como à esquerda.
Evidentemente que, além dessas operações de deslocamento à direita e deslocamento à esquerda, este componente também deve ser capaz de não efetuar deslocamento nenhum. Então, neste caso, eu vou usar dois sinais de controle, o SHR e o SHL. O SHR vai indicar quando eu quero fazer o deslocamento à direita, e o SHL vai indicar quando eu quero fazer o deslocamento à esquerda. Quando o SHR for igual a 1, eu quero fazer um deslocamento à direita. E quando o SHL for igual a 1, eu quero fazer um deslocamento à esquerda. Quando ambos forem iguais a 0, eu não faço nenhum deslocamento. Então eu tenho a minha entrada, A3, A2, A1 e A0. Nesta primeira linha eu tenho o resultado do deslocamento à direita. Nessa segunda linha eu tenho o resultado do deslocamento à esquerda. E na última linha eu tenho o resultado de nenhum deslocamento. Então B3, nesse caso, eu tenho três possibilidades para ele. Ele pode receber 0 quando eu quero fazer o deslocamento à direita. Ele pode receber A2 quando eu quero fazer o deslocamento à esquerda. E ele pode receber A3 quando eu não quero fazer nenhum deslocamento. Veja que todas as saídas seguem o mesmo padrão. Ela tem três possibilidades possíveis. Para B2, ela pode assumir ou A3 no deslocamento à direita, ou A1 no deslocamento à esquerda, ou A2 sem deslocamento. B1 pode assumir ou A2 no deslocamento à direita, ou A0 no deslocamento à esquerda, ou A1 na situação sem deslocamento, e B0 pode assumir ou A1 no deslocamento à direita, 0 no deslocamento à esquerda, ou A0 na situação sem deslocamento. Então, neste caso, nós vamos precisar de um multiplexador com 3 entradas. Todavia, como foi falado na aula de multiplexadores, não é comum você ter multiplexadores que a quantidade de entradas não seja base 2. Neste caso, nós vamos precisar de um multiplexador 4:1. Vamos colocar um multiplexador 4:1 para gerar cada bit de saída. Então vai ter um multiplexador 4:1 para B3, outro multiplexador 4:1 para B2, outro multiplexador 4:1 para B1 e outro multiplexador 4:1 para B0. Como eu falei, existem dois sinais de controle, SHR e SHL. Quando o SHR for igual a 1, eu faço o deslocamento à direita, e quando o SHL for igual a 1, eu faço o deslocamento à esquerda. Aqui está a tabela do funcionamento do meu deslocador à esquerda e à direita controlado. Essa tabela vai relacionar SHL e SHR com a minha saída BK. Essa tabela é de suma importância para a gente verificar como os multiplexadores devem ser ligados. Quando SHL for igual a 0 e SHR for igual a 0, eu não quero fazer nenhum deslocamento. Nesse caso, BK assume a entrada AK. Quando SHL for igual a 0 e SHR for igual a 1, eu quero fazer um deslocamento à direita. Nesse caso, a minha saída BK assume a minha entrada AK mais 1, ou seja, o bit à frente. Quando SHL for igual a 1 e SHR for igual a 0, eu quero fazer um deslocamento à esquerda. Nesse caso, a minha saída BK assume o valor da minha entrada AK-1. Ou seja, eu vou pegar o meu bit atrás. E quando SHL for igual a 1 e SHR igual a 1, nesta situação eu vou ter que definir uma prioridade. Verifique que isso seria o equivalente a eu pedir ao meu sistema fazer tanto o deslocamento à esquerda como o deslocamento à direita. Então, neste caso, eu vou ter que definir uma prioridade, ou seja, quem vai ser efetuado nesta situação. No caso aqui no meu projeto, eu vou dizer que eu vou fazer o deslocamento à esquerda, mas isso é simplesmente definição de projeto. Então, quando SHL for igual a 1 e SHR for igual a 1, eu faço um deslocamento à esquerda. Então, BK assume o valor AK-1, ou seja, o bit atrás. Então, nós temos esse diagrama que representa nosso deslocador à esquerda e à direita. SHL e SHR entram em todos os multiplexadores. SHL é o bit de seleção mais significativo e SHR é o bit de seleção menos significativo. Veja que quando ambos forem iguais a 0, ou seja, a situação 0, 0, eu seleciono minha entrada 0 em cada multiplexador aqui. Então B3 assume a 3, B2 assume a 2, B1 assume a 1 e B0 assume a 0, o que corresponde a não fazer nenhum deslocamento. Quando as minhas entradas de seleção for 0, 1, eu seleciono a minha entrada 1 em cada um desses multiplexadores. Então B3 é igual a 0, B2 é igual a 3, B1 é igual a 2 e B0 é igual a 1. Nesta situação, eu estou fazendo deslocamento à direita.
Verifique que quando a SHL for igual a 1 e SHR for igual a 0, eu seleciono a minha entrada 2 em cada um desses multiplexadores. Então B3 é igual a 2, B2 é igual a 1, B1 é igual a 0 e B0 é igual a 0, ou seja, fazendo deslocamento à esquerda. E por fim, quando SHL for igual a 1 e SHR for igual a 1, eu seleciono a minha entrada 3 em cada um desses multiplexadores. Então B3 é igual a A2, B2 é igual a 1, B1 é igual a 0 e B0 é igual a 0, fazendo deslocamento à esquerda, pois nesse caso foi a prioridade definida lá no início do projeto. Então nós temos esse diagrama de circuito que vai representar nosso deslocador à esquerda ou à direita de 4 bits. Outro tipo de deslocador é um deslocador que a gente chama de deslocador Barrel. No caso, o deslocador Barrel vai ser um deslocador que pode realizar uma quantidade qualquer de deslocamento em um dado de entrada. Então, nessa situação, nós temos uma entrada de controle e essa entrada de controle vai funcionar de uma forma um pouco diferente da entrada de controle dos deslocadores que a gente já estudou. Essa entrada de controle ela vai indicar quantos deslocamentos a gente vai ter que dar. Então, vamos supor um deslocador Barrel à esquerda em que essa entrada de seleção tem 3 bits. Então, eu posso fazer deslocamentos de 0 unidades, que correspondem a não fazer nenhum deslocamento, até deslocamento de 7 unidades. Se, por exemplo, eu colocar nessa entrada SH de controle 011, quer dizer que eu quero fazer 3 deslocamentos. Isso significa pegar o dado e deslocar ele uma vez à esquerda, pegar o resultado, deslocar mais uma vez à esquerda e pegar esse resultado e deslocar mais outra vez à esquerda. Para que serve esse tipo de deslocador? A gente viu que se a gente, por exemplo, deslocar uma vez à esquerda, a gente está multiplicando por 2. Se a gente deslocar mais uma vez à esquerda, a gente pega esse resultado e multiplica por 2 de novo. Ou seja, 2 deslocamentos à esquerda corresponde a gente multiplicar por 4. Desta forma, por exemplo, o deslocamento de 3 unidades à esquerda corresponde a multiplicar por 8. O deslocamento de 4 unidades à esquerda corresponde a multiplicar por 16. Desta forma, esse tipo de deslocador Barrel é muito utilizado quando a gente quer efetuar a operação de multiplicação de uma forma um pouco mais rápida. Como é que a gente projeta um deslocador Barrel? No caso, a gente não vai deduzir aqui na disciplina, vai apenas apresentar a topologia de um deslocador Barrel. No caso, eu tenho um deslocador à esquerda. Um deslocador Barrel pode ser construído associando-se deslocadores simples, que a gente já projetou anteriormente, em cascata. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira projetar um deslocador Barrel à esquerda que permita deslocamentos de 0 até 7. Então, minha entrada de controle, nesse caso, tem 3 bits. Como minha entrada de controle tem 3 bits, eu vou precisar de 3 deslocadores à esquerda. O deslocador que vai receber o bit menos significativo da entrada de controle é um deslocador à esquerda de apenas 1 unidade. O deslocador que vai receber o bit 1 da minha entrada de controle, ele vai deslocar 2 unidades. E o deslocador que recebe o bit mais significativo, que no caso é o bit SH2, vai deslocar de 4 unidades. Pode-se provar que deslocamentos em série eles se somam. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer um deslocamento de 3 unidades. Nesse caso, SH2 é 0, SH1 é 1 e SH0 é 1. Nessa situação, eu estou ativando esse deslocador, ativando esse deslocador e esse deslocador aqui está desativado. Então esse primeiro deslocador dá um deslocamento de 1 unidade e esse dá de 2. E eu somo os dois deslocamentos. No caso, obtendo um deslocamento de 3 unidades. Vamos supor, como segundo exemplo, que eu quero fazer um deslocamento de 5 unidades. Então SH2 é 1, SH1 é 0 e SH0 é 1, que corresponde ao número 5. Então esse deslocador está ativo, esse está inativo e esse está ativo. Esse deslocador desloca de 1 unidade e esse desloca de 4. Quando eu somo os dois deslocamentos, 1 mais 4 dá 5, que é a quantidade de deslocamentos que eu queria dar. Então pessoal, por hoje nós ficamos por aqui. Na aula de hoje nós vimos os deslocadores, que são amplamente utilizados nas operações de multiplicação e na conversão serial paralelo e paralelo serial. Na próxima aula vamos estudar um componente combinacional que vai reunir todos os outros que a gente já estudou até agora, que são as unidades lógica aritmética.
Então conto com todos, espero que fiquem bem e até a próxima.